Olá, povo de Deus, vamos ao nosso resumo do nosso cronograma Bíblia Todo Dia, hoje Mateus capítulo 3. Nós vamos começar lendo aqui sobre João Batista, que prepara o caminho. Lembrando a você que você deve vir ouvir o resumo apenas quando já tiver realizado a sua leitura individual, tiver convidado o Espírito Santo para se fazer presente, para te revelar a palavra, porque aqui é só um auxílio, tá? Mas quem vai te revelar a palavra é o Espírito Santo de Deus. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer para vocês aqui. Este João, muitas pessoas confundem o João evangelista, o João que foi discípulo, e este João Batista. João Batista foi aquele que nós estamos lendo aqui, que batizou Jesus, que antes de Jesus vir com o seu ministério, pregava um batismo de arrependimento. Já o João, o discípulo amado, é o discípulo que o Senhor escolheu para caminhar, para ensinar entre os 12 que ele escolheu, os 12 apóstolos, tá? Então aqui nós estamos lendo sobre o João Batista. Quando nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esse João não é o João Batista que nós vamos ler agora, é sobre o João evangelista. Quem escreveu o evangelho, segundo escreveu João, foi o João discípulo e não João Batista, até porque João Batista ele foi morto, como nós vamos ver aqui também na Bíblia. Então já fica explicadinho aqui isso para vocês. E aí nós vamos ver que ele dizia isso: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Na verdade, a Bíblia, hoje muitas pessoas pregam uma mensagem só de prosperidade, só de milagres. Muitas pessoas estão vindo para Jesus hoje, independente da religião, porque querem bênçãos, porque querem milagres. Mas desde sempre, a mensagem de Jesus e a respeito de Jesus é uma mensagem de arrependimento. Porque mais do que as bênçãos terrenas que nós temos para receber, nós temos a eternidade, nós temos a salvação. E a salvação só virá mediante o arrependimento dos nossos pecados, tá? Então aqui diz: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Ou seja, João Batista, ele teve o seu nascimento também de uma mulher estéril, de uma mulher já em idade avançada, que era Isabel. E o nascimento de João Batista tinha todo um propósito, né? Que era preparar ali o caminho para o Senhor Jesus. Antes de Jesus iniciar o seu ministério, João Batista já estava sendo usado por Deus, pregando sobre o arrependimento. No versículo 7 vai dizer assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? João Batista tinha uma mensagem dura. João Batista não tinha medo de pregar a verdade. E João Batista, assim como Jesus, bateu muito de frente com os fariseus e saduceus. E aí vocês podem se perguntar quem são esses, né? Os fariseus e os saduceus, eles eram 2 partidos religiosos que interpretavam a lei de Deus. Ou seja, no patamar espiritual daquela época, eles eram considerados homens de Deus. Mas não era bem assim, porque eles eram muito hipócritas, né? Os fariseus e os saduceus, eles eram 2 grupos distintos que tinham algumas semelhanças, mas também muitas diferenças. Os fariseus, eles eram judeus zelosos, né, com muitas regras, e os saduceus, eles eram sacerdotes que tentavam incorporar ideias gregas no judaísmo, por isso também que eles tinham ali as suas diferenças. Jesus reprovou as práticas tanto dos fariseus quanto dos saduceus. Os fariseus e os saduceus, para nós entendermos, surgiram nos anos entre o retorno do exílio da Babilônia e a vida de Jesus. Voltando aqui o texto, tá? Se você tinha alguma dúvida sobre fariseu e saduceu, são 2 grupos religiosos da época em que Jesus viveu. João Batista, ele pregava, né? O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. João Batista falava aqui sobre a necessidade de nós darmos bons frutos para o Senhor. Não adianta ser uma árvore de fachada e não dar bons frutos, porque o Senhor, ele vai lançar fora cada um daqueles que vivem de forma errada, de forma muitas vezes mentirosa, uma farsa. Às vezes pessoas vivem numa falácia e nós não sabemos, mas o Senhor sabe.
não é verdade? Depois disso, nós vamos ver aqui rapidamente sobre o batismo de Jesus. Quem foi que batizou Jesus? Foi o próprio João Batista. E é interessante que assim, versículo 16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado em quem me agrado. Jesus estava ali prestes a começar o seu ministério e ali Deus o capacitou, derramando do seu Espírito, ungindo ele. E ali o Senhor já estava declarando: Este é o meu filho, né? Para não restar dúvidas que aquele ali de fato era o Filho de Deus. João Batista, quando viu Jesus vindo em sua direção, João Batista se sentiu pequeno, de fato. Diante de Jesus ele era pequeno. Ele disse: Quem sou eu? Mas o Senhor, ele vinha e ele disse: é preciso que você me batize. É preciso que assim façamos para cumprir toda a justiça. E por isso João concordou em batizar Jesus. Jesus foi batizado, então ele tinha pecado, já que João Batista pregava sobre arrependimento. Muitas pessoas usam isso, né? Os ateus usam muito isso, que se ele foi batizado é porque ele tinha pecado. Não, Jesus nunca teve pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele não tinha pecado. Aqui, como ele mesmo declara, era preciso ele fazer aquilo para deixar como exemplo para nós, tá bom? É importante dizer isso. E para que a justiça e os planos do Senhor se cumprissem. Então, foi por isso que Jesus se batizou. Esse é o nosso resumo de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar com alguém esse conteúdo abençoado por Deus. Deus te abençoe e até amanhã.